Gravação iniciada, presidente. Receita, Pedro. Gravação iniciada. Ok, bom dia a todos. Vamos dar início à sessão de julgamento da segunda turma ordinária da quarta Câmara da segunda sessão do CARF, do dia 6 de novembro de 2020, no período da manhã. Participarão dessa sessão de julgamento os conselheiros Márcio Augusto Sequev Salem, Gregório Heckmann Júnior, Renata Torati Cassini, Rafael Mazer de Oliveira Ramos, Francisco Ibiapino Luz, Ana Cláudia Borges de Oliveira, Dene Medeiros da Silveira e o conselheiro suplente convocado, Honório Albuquerque de Brito, que participará no lugar do conselheiro Luiz Henrique Dias Lima, que não participará dessa sessão de julgamento. Nós iniciaremos o julgamento dos itens da manhã, do dia de hoje, do dia 6 de novembro, pelos dois itens em relação aos quais há pedido de sustentação oral por vídeo gravado. São os itens 514 e 515. Toda vez que há pedido de sustentação oral, pedido de acompanhamento, nós damos preferência na ordem de julgamento desses itens, e esses itens a gente tem julgado eles em primeiro lugar, né? Primeiro esses, depois os outros itens em relação aos quais não há pedido de sustentação oral ou acompanhamento. Então, como há pedido de sustentação oral por vídeo gravado apenas em relação a dois itens da pauta da manhã, que são esses dois itens 514 e 515, ambos do contribuinte Sebastião Vicente da Silva, vamos dar início, então, por esses itens. Esses dois itens são de relatoria do conselheiro Rafael. Rafael, então, eu vou pedir você, então, que inicie, então, a leitura do relatório do item 514, do contribuinte Sebastião Vicente da Silva. Após a leitura do relatório, eu vou pedir ao Márcio, então, tá, Márcio, que você faça disponibilize o vídeo da sustentação oral, e após a gente assistir o vídeo da sustentação oral, aí você, Rafael, faz, então, a leitura do voto, ok? Então, tá. Rafael, pode, então, fazer a leitura do relatório. Pode começar. Ok. Processo 514, o recorrente é o senhor Sebastião. Por descrever a situação fática discutida nos autos, integra o relatório do Acórdão 0236077, da nona turma da DRJ de Belo Horizonte, de folha 147 a 151. Trata-se de autos de infração, lavrado em face do contribuinte acima identificado, folhas 1 a 25, relativos ao imposto de renda da pessoa física, anos calendário 2005 e 2006, formalizando a exigência do crédito tributário, e aí ele traz o quadro aqui, entre imposto, juros de mora, multa, para cada competência. Segundo a autoridade lançadora, o contribuinte apresentou a declaração original de imposto de renda pessoa física referente ao exercício 2001 no prazo regulamentar, tributando normalmente seus rendimentos. E, posteriormente, apresentou declaração retificadora, considerando que todos os seus rendimentos são isentos. Procedimento que gerou a restituição que foi liberada em 23 de maio de 2005. Informo que, com base no parecer médico pericial do Núcleo de Saúde e Perícias Médicas de Gerência Regional de Minas Gerais e pelo despacho decisório da Seção de Orientação e Análise Tributária, SAORT, dessa delegacia, de 12 do Código 2007, peças constantes do processo administrativo, o pedido de restituição de imposto de renda retido na fonte sobre 13º salário recebido nos anos calendários de 2000 a 2005 foi indeferido, sob o argumento de que a situação relatada pelo solicitante não se enquadra no artigo 6º da Lei 7713 de 88, com nova redação dada pelo artigo 47 da Lei 85492, que concede isenção de proventos de aposentadoria recebidos por portadores de moléstias ali especificadas. Dessas decisões, o contribuinte já foi cientificado. Eu não vou ler todo o relatório, só vou passar aqui. Deixa eu só achar aqui a parte aqui.
Cientificado o lançamento, o contribuinte apresentou impugnação de folhas 49 e 56, instruída com documentos de folhas 57 a 98, onde aduz que, em síntese, o que segue. Esclarece que não deixou de atender a intimação fiscal, mas que, quando respondendo aos seus termos, requereu a suspensão da exigência nela contida em face do recurso ao conselho do contribuinte anteriormente interposto. Sendo assim, não procede a informação do não atendimento à intimação. Salienta que tem em seu nome outros processos na Receita Federal e no Conselho de Contribuintes e que, por possuir o mesmo suporte fático e jurídico, isenção por moléstia profissional, o trâmite deve ser de um só processo, pois, ao ser reconhecido o direito à isenção, a consequência imediata será o cancelamento de todos eles. A parte jurídica, tá. Em julgamento pela DRJ, por unanimidade, julgou improcedente a impugnação, conforme a emenda abaixo. Eu trago a emenda. Intimado, o contribuinte interpôs recurso voluntário, folha 155 a 172, e documentos, folha 176 a 194, no qual protestou pela reforma da decisão. Sem contrarrazões, ao relatório, presidente. Ok, Rafael. Márcio, então eu peço a você então que que compartilhe o vídeo da sustentação oral. Deixa eu só informar, é o vídeo da sustentação oral da doutora, da patrona do contribuinte, a doutora Júlia Marçoni Gonçalves Silva. Doutora Júlia Marçoni Gonçalves Silva é a patrona do contribuinte. Márcio, então pode disponibilizar o vídeo para nós. Excelentíssimos senhores, membros da segunda turma da quarta Câmara do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda. O contribuinte Sebastião Vicente da Silva, CPF 152-627-746-87, vem, muito respeitosamente, à presença de Vossas Excelências, por seus procuradores, em específico, a que hora vos fala, doutora Júlia Marçoni Gonçalves Silva, OAB-MG 183-323, apresentar sustentação oral no processo 10.665-0022-68-2008-81, com base nos fatos e fundamentos a seguir expostos. Os autos mencionados são concernentes a 2 autos de infração, os quais serão abordados e discutidos em separado no presente defesa, para melhor compreensão dos fatos. O primeiro auto de infração que será discutido é concernente ao Imposto de Renda de Pessoa Física, revisão do exercício de 2007. Este auto infracional teve decisão proferida nos autos, como pode-se aferir pelas folhas 147 a 151. No entanto, a erra decisão merece reforma. Ocorre que a respeitável decisão fora proferida fundamentando-se principalmente no parecer médico pericial da Junta Médica do Ministério da Fazenda de Minas Gerais, número 015407, utilizando como prova emprestada do processo 13678-000-132-2005-33. Ocorre que tal parecer está originalmente acometido de irregularidades, que acarretam sua irremediável invalidez. Da respeitável decisão, em suas folhas 150 e 151, lê-se: verifico que nenhum outro documento ou fato novo, aptos a comprovar a alegação do contribuinte, foram trazidos aos autos. Nos autos do processo 13678-000-132-2005-33, a Junta Médica do Núcleo de Saúde e Perícias Médicas do Ministério da Fazenda de Minas Gerais oficiou tanto a Superintendência de Recursos Humanos de Furnas, solicitando a apresentação do exame médico demissional e dos estudos audiométricos seriado e evolutivo do impugnante, como oficiou
o médico signatário do laudo. De posse da documentação solicitada, a junta médica citada, composta por 3 membros, emitiu o parecer 015407, em 26 de março de 2007. Tal passagem demonstra com clareza a necessidade de reforma da respeitável decisão, haja vista que o parecer médico pericial da Junta Médica do Ministério da Fazenda de Minas Gerais fora emitido sem a análise dos documentos mencionados, qual seja o laudo médico pericial complementar do médico particular do trabalho, Dr. Edil Vilela, o que facilmente pode ser comprovado pela análise da discrepância entre as datas destes documentos. O parecer médico pericial do Ministério da Fazenda de Minas Gerais, número 015407, foi emitido em 26 de março de 2007, data prévia à existência do referido documento, pois o laudo médico complementar pericial do médico particular do trabalho, Dr. Edil Vilela, foi protocolado na Receita Federal em 18 de junho de 2007. Importa destacar ainda que deve ser reconhecida a inferioridade do parecer médico do Ministério da Fazenda face ao laudo do médico particular do trabalho, Dr. Edil Vilela, este que originou o laudo do Serviço Médico do INSS, ambos reconhecendo a condição de doença profissional do contribuinte. Tal inferioridade se dá pois o laudo médico da Junta do Ministério da Fazenda de Minas Gerais fora emitido contrariando o Código de Ética em seu artigo 92, que preceitua que todo laudo pericial deve ser feito mediante o exame do periciado. O laudo emitido pelo Dr. Edil Vilela foi feito mediante o exame direto e pessoal do contribuinte. Dessa forma, deve ser reconhecida a invalidade do parecer médico pericial da Junta Médica do Ministério da Fazenda de Minas Gerais, número 015407, considerando-se que for emitido sem análise dos documentos carreados aos autos que comprovam a condição de incapacidade e o enquadramento em doença profissional do contribuinte. Outro ponto de controvérsia da respeitável decisão que merece reforma é a afirmação de que não foram apresentados documentos novos que comprovam as alegações do contribuinte. Ora, excelências, foram apresentados pelo contribuinte laudo pericial de serviço médico de 2 prefeituras, um laudo da Prefeitura de São José da Barra e outro laudo da Prefeitura de Passos, presentes nas folhas 53 a 55, que foram juntados aos autos, respectivamente, em 13 de abril de 2007 e 25 de junho de 2007, sendo, portanto, documentos novos e que foram ignorados pela respeitável sentença e que também jamais foram apreciados pela Junta Médica do Ministério da Fazenda de Minas Gerais. Deve-se, portanto, reformar a decisão de folhas 147 a 151 no que diz respeito ao ato infracional relativo à revisão do exercício de 2007, pois fundamentada em parecer inválido do Ministério da Fazenda de Minas Gerais, bem como emitida ignorando a existência de documentos novos nos autos, de forma a reconhecer o direito do contribuinte à isenção tributária. Agora, passa-se a exposição relativa ao segundo auto de infração abordado nos autos, relativo ao imposto de renda de pessoa física, restituição indevida, recebido em 2005. No âmbito deste auto de infração, o contribuinte, induzido a erro pelo parecer 015407 do Ministério da Fazenda de Minas Gerais, efetuou
o pagamento da importância, qual seja R$ 79.495,21. O contribuinte efetuou este pagamento induzido a erro pelo parecer do Ministério da Fazenda de Minas Gerais. Esse parecer estava apto a induzir o contribuinte a erro, uma vez que é cometido de graves irregularidades que acarretam a sua invalidez. A primeira irregularidade deste parecer é o fato de que ele fora emitido sem a análise do laudo médico pericial complementar do médico particular do trabalho, Dr. Edil Vilela. Também fora emitido sem a análise dos laudos médicos periciais carreados aos autos que foram emitidos pela Prefeitura de São José da Barra e pela Prefeitura de Passos, todos estes reconhecendo a condição de doença laboral do contribuinte. A não análise destes documentos pela Junta Médica do Ministério da Fazenda de Minas Gerais, quando da elaboração do parecer, é facilmente comprovada pela análise das datas destes documentos. O parecer do Ministério da Fazenda de Minas Gerais fora protocolado nos autos em 26 de março de 2007, data prévia à existência do documento do laudo médico complementar pericial do médico particular do trabalho, Dr. Edil Vilela, que foi protocolado na Receita Federal em 18 de junho de 2007. O parecer médico pericial do Ministério da Fazenda de Minas Gerais, número 015407, também é anterior aos laudos médicos periciais das prefeituras de São José da Barra e de Passos, que foram juntados aos autos em 13 de abril de 2007 e 25 de junho de 2007, respectivamente. E estes se encontram nas folhas 100 a 102 dos autos. Importa ainda destacar que deve ser reconhecida a inferioridade do parecer médico do Ministério da Fazenda de Minas Gerais face ao laudo médico particular do médico particular do trabalho, Dr. Edil Vilela, que, inclusive, originou o laudo de serviço médico do INSS, ambos reconhecendo a doença profissional do contribuinte. Tal inferioridade se justifica tendo em vista que o parecer do Ministério da Fazenda fora feito em descumprimento do que preceitua o Código de Ética, em seu artigo 92, de que todo laudo pericial deve ser feito na presença da pessoa que está sendo periciada. Deve ser feito o exame do pericial. Já o laudo emitido pelo Dr. Edil Vilela foi feito em total cumprimento dessas determinações, haja vista que foi feito com base no exame direto e pessoal do contribuinte. Levando-se em consideração toda a argumentação anteriormente exposta acerca da invalidade do referido parecer do Ministério da Fazenda, número 015407, e ainda que o não reconhecimento do recurso não impede a administração pública de rever de ofício o ato legal, com base no artigo 63, parágrafo 2º da Lei 9.784, de 99, que regula o procedimento administrativo, e ainda com base em jurisprudência firmada por este honorável órgão em processo similar, qual seja processo número 16.6682.72059/2001, dígito 92, acórdão número 11.03.001.192 da Primeira Câmara, Terceira Turma Ordinária, publicado em 02/4/2015,
requer que seja recorrido de ofício pela administração pública, uma vez que o contribuinte for induzido a erro pelo já mencionado parecer do Ministério da Fazenda, número 015407, parecer este inválido da Junta Médica do Ministério da Fazenda de Minas Gerais, bem como a reforma da decisão de folhas 141 a 151, no que concerne ao auto de infração, imposto de renda de pessoa física, restituição indevida recebida em 2005, para a devolução do valor pago indevidamente de R$ 79.495,21, pagos indevidamente pelo contribuinte e que deverão ser a este restituídos. Termos em que pede deferimento. Só um minutinho, deixa eu só agora encerrar o compartilhamento. Pronto. Deixa eu fazer uma pergunta. O vídeo foi para os dois processos ou são vídeos separados? Né? Tem 2 vídeos. Os dois. Tá. Rafael, então nós assistimos a sustentação oral por vídeo gravado. Agora, então, você vai fazer, por favor, faça a leitura do voto. Toda a leitura a gente discute e faz a votação, tá bom? Pode começar a leitura do voto, então. Tá. O recurso voluntário de folha 155 a 172 é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade, assim dele conheço. Com o recurso, ele trouxe os documentos de folha 176 a 194, os quais eu conheço e recepciono, até porque trouxe um documento muito importante aqui no meu ponto de vista. Bom, ele alega a questão de desrespeito a princípios constitucionais, essa parte inicial eu vejo que não teve nada de constitucionalidade, não houve nada de nulidade, só na não concordância com o pedido dele, isso não caracteriza o desrespeito aqui que ele alega. Então, eu nego provimento a esses argumentos. Do mérito. Da isenção tributária em razão da moléstia grave. Primeiramente, analise a previsão legal aplicável ao presente caso, visto que a isenção decorrente de acometimento de moléstia tem previsão no inciso 14 do artigo 6º da Lei 773 de 88, com alterações posteriores. E aí eu trago a lei. A Lei 9250 de 2005 dispôs acerca da comprovação de doença profissional, ou moléstia grave nos seguintes termos. E aí também aqui. No presente caso, o recorrente afirma ser portador de CID Z570H93, H83.3, desde 4 de agosto de 1997, e como prova desse feito, apresentou os seguintes documentos: laudo pericial emitido por profissional e atestado pela Secretaria de Saúde do município de Passos, folha 50, em 2007, folha 59. Laudo pericial emitido por profissional e atestado pela Secretaria de Saúde do município de São José da Barra, abril de 2007, folha 61. Laudo pericial emitido por profissional e atestado pela Secretaria de Saúde do município de Passos, março de 2007, folha 62. Laudo médico pericial complementar para fins de isenção de imposto de renda, de folhas 63 a 72. Parecer emitido pelo Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, em 10 de outubro de 2004, folha 73. Também, o recorrente apresentou o acórdão 2402-005-303 do mencionado processo de final 33, as folhas 197 a 202, que está pendendo julgamento por esse conselho quando o julgamento da RJ. Esse daqui, ele trouxe junto com o recurso agora voluntário nesse processo. O acordo aqui atacado entendeu ausente de prova por parte do contribuinte da existência de moléstia justificadora para isenção do imposto de renda dos valores recebidos, como destaca. Aí aqui a decisão da RJ, eu vou
vou pular, até porque no vídeo ela explicou muito bem essa questão. Todavia, ouso discordar do respeitado fundamento estampado no acordo da RJ ao hora atacado. Explico. Os documentos trazidos aos autos, seja quando da intimação da impugnação ou do recurso voluntário, são hábeis a cumprir a exigência da lei para comprovar que foi acometido de doença profissional desde 4 de agosto de 97, conforme os laudos emitidos por esses serviços médicos profissionais do INSS, da Prefeitura Municipal de São João da Barra e da Prefeitura de Passo. Acrescenta-se, por parte da conclusão do laudo médico-pericial complementar, para fins de isenção de imposto de renda, de folha 6372. Concluímos que existe doença ocupacional e que foi feito o estabelecimento de nexo causal com a caracterização da incapacidade. Por quê? Aí traz diagnóstico, toda a explicação de como foi feito, tudo, e o e as consequências. Também, quanto ao argumento de que teria o contribuinte recorrente se aposentado por tempo de serviço, não por invalidez, entendo que o mesmo não merece prevalecer, visto que carente de amparo legal para tal aplicabilidade, uma vez que o reconhecimento da isenção depende da prova conforme previsto em lei. Como dito acima, com o recurso voluntário, o contribuinte apresentou o acordo aqui do mencionado processo de final 2005-33, que lhe foi dado provimento, por unanimidade, por essa mesma turma ordinária, de relatoria do ilustre conselheiro Kleber Ferreira de Araújo, em sessão de 12 de maio de 2016, conforme a emenda abaixo. Aí é que eu reproduzo a emenda desse acordo. Nesse acordo aqui, que ele usou até de paradigma para ele, vamos fundamentar esse recurso aqui, era aplicável aos exercícios 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005, tá? Veja, neste mencionado processo, a isenção foi reconhecida até o exercício 2005, ou seja, anteriores ao exercício aqui em análise. E, como destacado nos laudos técnicos, a moléstia é irreversível. Logo, entendo fazer jus à isenção neste presente caso também. Por fim, foi apresentado nesses autos o reconhecimento da isenção conforme despacho de folha 246, de 27 de setembro de 2018, emitido pelo senhor Francisco José Barroso Rios, auditor fiscal da Receita Federal do Brasil e chefe da assessoria técnica e jurídica do CARF. Quer que eu leia o parecer dele? Está no disparo, está no processo. Vou ler. É curto. Os processos em PIF abordam a discussão quanto à legitimidade da exigência do imposto de renda à pessoa física nos anos base, 2004, está aqui o número do PAF, que é esse que nós estamos jogando, e 2005 e 2006, é o próximo a ser julgado, tá? De final de 2008, cujo principal questionamento diz respeito à aduzida isenção do imposto por portador de moléstia profissional. O e-dossiê número tal, encaminhado para esta ASTEG CARF e já vinculado aos citados processos, trata de decisão judicial da ação ordinária número tal, em que o contribuinte pleiteou seja reconhecido o seu direito à isenção do imposto de renda da pessoa física por ser portador de moléstia grave, com consequente acatamento das declarações do imposto de renda. Segundo informações, aí aqui número 33, de 14 de setembro de 2018, folha 157 do e-dossiê referido, a decisão apresentada em julgado em 5 de setembro de 2017, reconhecendo o direito à isenção dos proventos de aposentadoria percebidos por portador de moléstia profissional, no caso, a perda auditiva irreversível. Antes exposto, considero que a competência para se pronunciar sobre os feitos da ação judicial em fase do processo administrativo é do colegiado, e ainda que o e-dossiê já se encontra vinculado aos PAF referidos. É um presente apenas para noticiar a existência do título judicial citado. Assim também arquivamento do e-dossiê em tela do âmbito da ASTEG CARF, já que isso não impede a consulta quando da análise dos processos fiscais relacionados. Assim, volto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário quanto ao reconhecimento da isenção do imposto de renda, por ser portador de moléstia grave. Conclusão. Faço exposto, volto no sentido de dar parcial provimento ao recurso voluntário, reconhecendo-se a isenção tributária em relação ao imposto de renda da pessoa física. Como eu voto
Por que é parcial Porque ele ataca princípios constitucionais, né? Mas eu sempre acho Eu acho que nesse caso é essa provimento. decisão parcial. Eu acho que nesse caso é provimento, né? Não sei. Porque constituiu uma. Né? É aquilo que até a Ana falou, né? Ele faz várias alegações, você acatou uma delas e cancelou o lançamento, que era o que ele queria, né? Eu acho que é provimento, né? Porque a parte dos princípios constitucionais você não conhece, né? Não, eu nego, porque ele alega nulidade, fechamento, de forma geral, bem simplória, mas ele ataca. Mas, de fato, está dando provimento ao mérito total, não é aquilo que iria mudar o provimento do pedido, né? Eu concordo. Essas situações. Só com base em princípios constitucionais? Oi? Essa parte da nulidade é só com base em princípios constitucionais. Então, eu acho que se fosse isso aí eu acho que você nem conheceria, porque essa parte constitucional a gente não avalia. Então, aí seria, não sei. Não, sim, bem pensado, bem pensado. Se o mérito é favorável ao contribuinte, você não precisa analisar a preliminar de nulidade. Pode ir pulando. Bem, eu mudei você, acho que o seu microfone, não sei se você mudou na hora que o Márcio passou o vídeo. Eu retiro aqui, senão eu não consigo escutar. Rafael, não tem uma concomitância, não? Essa questão do reconhecimento da isenção aí para o ser portador de moléstia grave, isso não foi objeto da ação? De uma ação então, judicial? Greg, só que é o seguinte, eu até entendo pela concomitância. A ação judicial, ele entrou pedindo para que você fosse reconhecida. Só que assim, vai manter o lançamento e ele vai ter que fazer judicial depois? Na verdade, ele já tem uma decisão judicial reconhecendo que ele é isento por ser portador de moléstia grave, que é justamente o que ele está discutindo aqui, né? Uhum. Aí ele tem que pegar essa decisão e levar para a origem lá, para mostrar, ó, não me cobre nada porque eu tenho uma decisão aqui. É isso mesmo, Gregório. Aqui é cobrança, né? Ele vai. Mas essa decisão está modulada, Gregório? A decisão está modulada? Bem, eu não estou vendo a decisão, eu estou vendo o dossiê, que foi a última folha do processo, folha 246, é um despacho que diz que o contribuinte pleiteou seja reconhecido seu direito à isenção depois de renda da pessoa física por ser portador de moléstia grave. Rafael, inclusive, transcreve, né, no voto dele aí. Transcreve isso. Então, porque assim, ó, na decisão judicial... julgada em setembro de 2017, reconhecendo o direito à isenção dos proventos de aposentadoria percebidos por portador de moléstia profissional. Ó, na decisão judicial, consta assim, nessas condições, à vista da fundamentação dos pedidos, julgo procedente o pedido inicial para declarar em favor do autor o direito à isenção tributária com descendência do imposto de renda, pessoa física, relativamente à integralidade de seus proventos de aposentadoria, INSS e aposentadoria complementar, desde a sua implementação. Condenar a ré a processar e obrigar as declarações retificadoras do imposto de renda já apresentadas pelo autor. Na verdade, aqui abrangeria assim, o mérito dos dois processos, porque ele se aposentou antes. Seria, então, no caso de não conhecer por concomitância? Eu continuo em dúvida, porque uma coisa é ele deferir a condição de ele reconhecer a moléstia grave. A outra coisa é essa moléstia grave ser aplicada na declaração de ajuste anual. A decisão é bem expressa, dizendo que ele é isento do tributo na declaração de ajuste anual, a declaração é expressa, dizendo apenas que ele é portador de moléstia grave. A ação diz que ele é isento do imposto de renda por ser portador de moléstia grave. Ele é isento do imposto de renda por ser portador de moléstia grave. Por isso que o Rafael leu aí, ela se aplica no momento em que ele começou a receber a aposentadoria. Vou voltar aqui, ó. 3.1.
declarar em favor do autor o direito à isenção tributária quanto à incidência do imposto de renda da pessoa física, relativamente à integralidade de seus proventos de aposentadoria, INSS e aposentadoria complementar, desde a sua implementação, com fulcro na Lei 773 de 88. E ó, nesse despacho que o Gregório comentou ali, deixa eu ler só um pedacinho dele. Diz assim, ó, são 3 parágrafos, eu vou ler o segundo e o terceiro. O dossiê número tal, encaminhado para essa ASTEG do CARF e já vinculado aos citados processos, trata de decisão judicial, ação ordinária número tal, em que o contribuinte pleiteou seja reconhecido seu direito à isenção do imposto de renda da pessoa física por ser portador de moléstia grave, com o consequente acatamento das declarações do imposto de renda e imposto de renda. Segundo informação da DRF, de 14 de setembro de 2018, e do dossiê referido, a decisão transitada em julgado, reconhecendo o direito à isenção dos proventos da aposentadoria percebidos por portador de moléstia grave, no caso, a perda auditiva irreversível. Aí olha o que diz o terceiro parágrafo. Ante o exposto, eu imagino que a unidade de origem até ficou com vontade de arquivar isso aqui, né? Mas ela colocou esse último parágrafo. Ante o exposto, considerando que a competência para se pronunciar sobre os efeitos da decisão judicial em face do processo administrativo é do colegiado, e ainda que o dossiê número tal já se encontra vinculado ao PAF referidos, ao processo administrativo referido, é a presente apenas para noticiar a existência do título judicial citado, assim também o arquivamento do dossiê em tela no âmbito das TEG-CARF, já que isso não impede sua consulta quando da análise dos processos fiscais relacionados. Ou seja, gente, é o que o Gregório falou, concomitância, não tem o que fazer aqui, não tem o que julgar aqui. Então, A justiça já decidiu, já reconheceu o direito à isenção. Tem só que aplicar isso. então eu vou alterar o voto por não conhecer em razão da concomitância. Isso. Não, beleza. Eu vou fundamentar tudo ele, até em razão do despacho, que também põe no meu acordo. O 515 é a mesma situação. O contribuinte já teve o direito dele reconhecido, então encerrou. Não, tudo bem. Eu entrei no mérito, até porque existe um outro de 2016 dessa mesma turma que reconheceu também. Entenderam? Okay. Ninguém aqui estava em 2016 nesse colegiado nosso, né? Isso. Só o Luiz, talvez. Então tá. Então, alterando, então, eu voto por não conhecer o recurso, em razão da aplicação da súmula do CARF, por concomitância, tá? No qual a decisão judicial já reconheceu o direito à isenção do contribuinte. É como eu voto. E esse despacho aí é o mesmo e também tem no outro processo, né? Igualzinho. É um despacho para os 2 processos. Ele foi juntado nos 2 igualmente, só mudou a numeração da página só. Então, a situação é a mesma, então, no 515, né, Rafael? Mesma situação, né? Só muda o ano calendário. Só. O ano calendário. Colegas, então, em relação aos itens, já vou falar os 2 itens, então. Em relação aos itens 514, aliás, nós assistimos o vídeo Do 515, não. São 2 vídeos. Bem, Teria que assistir. Acho que é bom assistir, hein? Eu tenho a impressão que nesse vídeo ela abordou os 2 processos. Não, ela tem outro vídeo. É melhor a gente tocar, vai que vai um vídeo mais curto, ela diz, olha, reitera as razões. Vai. Eu acho melhor assistir mesmo. Você vai anunciar o resultado desse, do 514 primeiro? Colher os votos? Vamos assistir, acho que o primeiro vídeo, o segundo vídeo, daí a gente eu pronuncio as 2 decisões. Pode ser?
Vamos assistir o segundo vídeo. Vamos ver o que ela vai dizer no segundo vídeo. Márcio, então compartilha com nós o segundo vídeo. O vídeo do item 515. Boa tarde, excelentíssimos julgadores, excelentíssimos senhores membros da segunda turma da quarta Câmara do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda. O contribuinte Sebastião Vicente da Silva, CPF 152-627-74687, vem muito respeitosamente à presença de Vossas Excelências por seus procuradores, em específico, a que ora vos fala, doutora Júlia Marconi Gonçalves Silva, OAB 183-323 de Minas Gerais, apresentar sustentação oral no processo 13678-000-716-2008-51, com vistas à reforma da respeitável decisão de folhas 81 a 91 dos alusivos autos, com base nos fatos e fundamentos a seguir expostos. A respeitável decisão fora proferida fundamentando-se principalmente no parecer médico-pericial do Ministério da Fazenda, número 015407. Ocorre que tal parecer está acometido de irregularidades que acarretam sua invalidez. Da decisão de folhas 88, lê-se: não há como acolher o pedido do contribuinte neste processo, pois as provas juntadas nos autos, laudo pericial de serviço médico das prefeituras de São José da Barra e de Passos, laudo médico pericial do médico particular do trabalho, Dr. Edil Vilela, e documento médico emitido pelo Serviço Médico do INSS, já foram apreciadas pela Junta Médica do Ministério da Fazenda, que decidiu pelo não reconhecimento da isenção do imposto de renda do impugnante. Tal passagem demonstra com clareza a necessidade de reforma da respeitável decisão, haja vista que o parecer médico-pericial da Junta Médica do Ministério da Fazenda for emitido sem a análise dos documentos mencionados, quais sejam o laudo pericial do Serviço Médico das Prefeituras de São José da Barra e da Prefeitura de Passos, e o laudo médico-pericial do médico particular do trabalho, Dr. Edil Vilela, o que facilmente se comprova pela discrepância entre as datas destes documentos. O parecer médico-pericial da Junta Médica do Ministério da Fazenda, número 015407, foi emitido em 26 de março de 2007, data prévia à existência dos demais documentos. O laudo médico complementar pericial do médico particular do trabalho, Dr. Edil Vilela, foi protocolado na Receita Federal em 16 de junho de 2007. O laudo pericial de serviço médico das prefeituras de São José da Barra e da Prefeitura de Passos foram emitidos, respectivamente, em 13 de abril de 2007 e 25 de junho de 2007. Dessa forma, deve ser reconhecida a invalidade do parecer médico-pericial da Junta Médica do Ministério da Fazenda, considerando-se que for emitido sem a análise dos documentos carreados aos autos, capazes de comprovar a condição de incapacidade laborativa e o enquadramento em doença profissional do contribuinte. Importa destacar que deve ser reconhecida a inferioridade do parecer médico do Ministério da Fazenda face ao laudo médico particular do médico particular do trabalho, Dr. Edil Vilela, que originou o laudo do Serviço Médico do INSS, ambos reconhecendo a condição de doença profissional do contribuinte. Essa inferioridade se dá, nobres julgadores, tendo em vista que o laudo da Junta Médica Pericial do Ministério da Fazenda emitiu o laudo infringindo o Código de Ética da Medicina, artigo 92, pois fora feito sem o exame pessoal do periciado. Já o exame que originou o laudo
do Dr. Edil foi feito direta e pessoalmente com o periciado. Deve-se, portanto, reconhecer a necessidade de reforma da respeitável decisão de folhas 81 a 91, pois fundamentada em parecer médico inválido da Junta Médica do Ministério da Fazenda, com o reconhecimento do direito do contribuinte à isenção do imposto de renda. Pronto, Dene. Encerrado a transmissão do vídeo. Ok. Márcio? Dene, de novo o teu áudio. Esqueça aqui. Só um negócio, Denis, o Gregório não está acusando câmera, mas ele também não está aparecendo para mim. Eu tô aqui. Tá me vendo, não? Não. Para mim tá escuro, no seu. Também. Eu vou atualizar a página. A Renata também tá escura para mim. Mas a Rê está com a câmera fechada. Ah, tá, perfeito. Ok, pessoal. A Renata tá aí? Tá, Renata? Você está online? A esperar um pouquinho, a Renata deve ter dado uma saída, né? Voltou. Oi, Renata, você está sem microfone. Saí, fui dar uma olhadinha aqui, como que estão as coisas. Tá certo, então. Pelo que eu percebi, é basicamente o mesmo vídeo. É igual, mesmo produção de prova, mesmo despacho, mesmo tudo, não muda nada. Só muda o ano, o calendário dos processos. Ok. Tá? Então, também voto no sentido de não conhecer em razão da decisão judicial, confirmado, inclusive, pelo despacho juntado aos autos. Tá. Colegas, o conselheiro relator, em relação aos itens 514 e 515, não está conhecendo do recurso voluntário por concomitância com a ação judicial. Alguém gostaria de comentar o processo, o voto? Não? Alguém tiver... Oi, pois não? Gostaria de fazer um breve comentário. Pode comentar. Conceitual, não muda a conclusão. Esses casos acontecem. O que eu tenho feito é o seguinte: se ele tem uma ação judicial em trânsito, eu chamo de concomitância. Agora, num caso desse, que parece que ele já tinha, antes de interpor recurso, ele já tinha uma decisão transitada em julgado, eu digo que é falta de interesse de agir. Porque se ele já tem uma decisão, diferentemente do que parece que você leu, acho que um despacho da delegacia, encaminhando o processo para o CARF, dizendo que o CARF tem a competência para apreciar, não. A decisão judicial, ela tem que ser cumprida por quem de direito. Se ele recebeu uma cobrança e ele já tem uma decisão, ele vai no balcão da delegacia e entrega a cópia desse protocolo, que tenho essa decisão aqui, e eu vou, então, entrar com requerimento para que vocês revejam essa cobrança. Ele não precisa do CARF, não é necessário que o CARF se manifeste sobre a decisão é para ser cumprida por quem de direito. Eu acho que você está correto, mas eu acho que a gente eu fui até vencida uma vez aqui por conta disso. Eu também acho que decisão transitada em julgado não é mais concomitância, porque ela nem está mais em curso, o processo já terminou. A decisão de fato tem que ser cumprida. Aí eu acabei aderindo à história da concomitância, porque a súmula, o enunciado 1, ele é muito específico, né? Se existe uma ação que foi ajuizada antes, durante ou depois, isso é concomitância. Então, não sei, eu acho que dado que chegou aqui, talvez, não sei se seria prejuízo em não conhecer por concomitância, porque também é um não conhecimento, ou por falsa ausência de interesse processual, ou então por concomitância, e de repente ressaltar que a decisão deve ser, na autoridade jurídica, ela deve ser cumprida, tal qual ela foi proferida, dado que ela já transitou em julgado.
Então, vamos fazer o seguinte. Mas eu acho que está corretíssimo, viu? Tecnicamente é perfeito. Tá, É aceite mesmo. não vamos utilizar, então, a expressão concomitância. Vamos utilizar a expressão renúncia ao contencioso. O que vocês acham? Melhor, né? Inclusive é como está na súmula. Sim, sim. É como está na súmula. Bem, de qualquer forma, colegas, o conselheiro relator não está conhecendo dos recursos por renúncia ao contencioso em razão do contribuinte ter ingressado com a ação judicial. Alguém diverge do voto do relator? Ninguém diverge, né? Então, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, para os dois itens, tá? Para os itens 514 e 515. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do recurso voluntário. Inclusive, a concomitância foi uma forma, um apelidinho, assim, que foi criado aqui, porque o enunciado não fala em momento algum sobre concomitância, ele fala exatamente sobre isso, sobre renúncia à instância administrativa. Eu vou colocar assim, em vez de instância administrativa, eu vou colocar contencioso administrativo, tá? Eu tenho usado muito nos meus dispositivos, eu acho que eu gosto dessa expressão. Então, ficou assim, ó. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do recurso voluntário, por renúncia ao contencioso administrativo, haja vista a propositura de ação judicial pelo sujeito passivo. Pode ser assim? Acho que ficou bem redondinho, né? Eu peguei o final aqui de um outro acordo meu, que tá desse jeito. Passa ao exposto, voto de não conhecer o recurso voluntário, por renúncia ao contencioso administrativo em razão da propositura de ação judicial. Só. Ah, tá. Aqui deixou isso completo. Por renúncia ao contencioso administrativo, haja vista a propositura de ação judicial pelo sujeito passivo. Mesma coisa. Tá, então esse ficou 514 e 515. Esse são o 514 e 515. Tá. Colegas, agora vamos dar seguimento, então. Deixa eu ver uma coisa aqui acabaram as sustentações orais, pedidos de acompanhamento. Agora vamos dar seguimento à nossa reunião, à nossa sessão de julgamento do período da manhã. Eu recomendo que a gente faça 301, por favor, que é o do contribuinte que nós fizemos ontem. Da Renata, né? Não é meu. Márcio. Verdade, desculpa, é verdade, foi teu, né? Nós fizemos aquele que foi. Tá, perfeito. Vamos fazer o teu. Eram dois, né? Eram do Márcio. E a gente podia fazer o seguinte, antes de dar sequência aos itens da pauta da manhã, então fazer esse teu, que a gente fez eram dois do mesmo contribuinte, fizemos um ontem, não deu tempo, ficamos de fazer hoje o outro, então fazemos esse outro teu, e tem um seu, né, Francisco, que você, inclusive, ontem, na hora que a gente foi fazer o do Márcio, você pediu para fazer também, né? Vamos fazer esses dois antes de dar sequência para a pauta? Vamos fazer esses dois? O seu, qual que é o número, Márcio? 301. É verdade, Márcio, lembrei. Tá. São dois processos da contribuinte JN Incorporação e Construção Limitada, são os itens 301 e 302. O item 302, nós julgamos ontem, no período da tarde, e a turma não conheceu do recurso por falta de interesse recursal, né, em relação ao item 302. Vamos fazer, então, o julgamento agora do item 301 da pauta, também dessa contribuinte, JN Incorporação e Construção Limitada. Pode iniciar, então, Márcio, a leitura do relatório e daí já passar para o voto. Esse auto aqui de infração, em auto de infração de obrigação principal,
ele consolida 3 DEBCADs, né, que estão 3 processos diferentes, 312, 313 e 314, a mesma máscara, 2008, e os dígitos verificadores. Ele é um crédito lançado contra a empresa, que teve como fato gerador a remuneração da mão de obra utilizada na execução de obra de construção civil, calculadas com base na área construída no padrão da obra. Deixa eu avançar aqui, ainda no relatório, tornar o relatório mais enxuto. No recurso voluntário, o recorrente resume os motivos por que a autoridade julgadora manteve a autuação. Aí ele cita, por exemplo, a incompetência para proclamar a inconstitucionalidade de lei autonormativa em vigor. Ele menciona que existe um prejuízo, suposto prejuízo à defesa por ter 2 termos de início de ação fiscal com datas diferentes, a contabilização de pagamentos e remunerações a pessoas físicas e jurídicas qualificadas, indispensáveis à execução da obra, a falta de informação a respeito da prorrogação da ação fiscal, ciência formal demonstrativa. São vários argumentos que a gente vai tentar acostar durante a leitura do voto. Mas, basicamente, a infração é essa. Foi um arbitramento de uma obra de construção civil realizado pela autoridade fiscal por uma apresentação deficiente dos documentos, e aí a gente vai notar por quê. Então, em primeiro ponto, o contribuinte defende que, para fim de validade do procedimento fiscalizatório, o início deve estar consubstanciado em apenas um TIAF, de forma que a existência de 2 TIAFs torna o procedimento manifestadamente legal. E ele também acredita que deve ser cientificado da expedição e prorrogações da MPF, mesmo quando haja prorrogação via internet. Para que eventuais vícios, omissões ou irregularidades no MPF possam acarretar a nulidade da autuação, deve estar configurado o binômio defeito e prejuízo. Quer dizer, no caso concreto, da existência de 2 TIAFs ou da falta de ciência da prorrogação do procedimento fiscalizatório, deve estar demonstrado prejuízo ao direito de defesa do sujeito passivo. Aí eu trouxe um acórdão da Câmara Superior exemplificando esse ponto. O mandato de procedimento fiscal estabelece normas para a execução da atividade fiscal, constituindo esse instrumento de controle. É um documento, portanto, que permite o acompanhamento do desenvolvimento das atividades realizadas pelos auditores fiscais, possibilita a comunicação ao sujeito passivo, e este se encontra sob o procedimento de fiscalização, assegurando transparência das relações entre o fiscal e o contribuinte. Quando no correr de seus trabalhos o auditor fiscal perceber que não concluirá em face particularidades do caso concreto do procedimento fiscalizatório, poderá requerer sua prorrogação. Eventuais vícios neste documento, quando não haver dado prejuízo, como eu já citei, podem somente suscitar a responsabilidade administrativa do auditor fiscal, mas nunca terá força para retirar-lhe sua competência legal para efetuar o lançamento. Tendo o lançamento sido formalizado pela autoridade competente, também não tendo sido demonstrado nenhum vício, e também trazendo a súmula CAF 46, já que a gente aquela velha máxima latim, né? Quanto mais pode, menos pode também, então A de maior e A de menor. Então, se é possível lançar sem um NPF, também é possível lançar quando eventualmente haja 2 TIAFs, 2 termos de início com datas adjacentes, são 2 dias de diferença, ou quando a prorrogação tenha sido comunicada pela internet. Então, por esses argumentos, eu rejeito a questão procedimental preliminar, até por não ter nenhum prejuízo detectado, nenhum suscitado pela defesa. Vamos agora à questão central, que é o arbitramento por aferição indireta. Então, eu começo, né, tratando da previsão legal, que é o artigo 33, parágrafo 6º, da Lei 8.212, e explico que nós não podemos recusar o cumprimento desta norma. E aí a gente entra, de fato, no caso concreto. O relatório fiscal do auto de infração estabelece que o arbitramento estabeleceu que o arbitramento decorreu da apresentação deficiente da escrita contábil pela empresa, bem como indício de que ela não registrou em sua documentação toda a mão de obra utilizada na execução da obra matriculada. Eu estou aqui copiando, citando diretamente o relatório. A escrituração contábil deficiente, sem suporte documental, está caracterizada pela não apresentação da nota fiscal ou recibo referente a esses 2 registros contábeis abaixo. Foi apresentada apenas cópia de cheques em que constava referirem-se a empréstimos. Então, tem uma diferença de natureza jurídica também do pagamento, ou do adiantamento ou empréstimo, e também não foi apresentada a nota fiscal correspondente. Além disso, a autoridade lançadora constatou a falta de registro de pagamentos a profissionais qualificados, cuja mão de obra especializada seria imprescindível à execução de etapas da obra. E aí ele cita exemplos: pintura, instalação hidráulica, aplicação de gesso. No exame da caderneta de obras, instituída pela Lei Complementar 215, constatou haver apenas empregados nas funções de mestre de obra, servente, ajudante geral, armador, carpinteiro e guincheiro. Por fim, concluiu
Importante salientar que, ainda que a escrituração contábil apresentada pelo sujeito passivo não tivesse qualquer irregularidade formal, ela mesmo assim seria desconsiderada, pois nela não foram encontrados lançamentos. Aí eu cito aqui embaixo: para pagamento de remunerações a pessoas físicas ou jurídicas qualificadas, indispensáveis à execução de várias etapas da obra, de notas fiscais referente compra, tá assim, de todas as portas para a obra. Foram contabilizados, sendo correto, apenas 3 notas fiscais, totalizando 42 folhas lisa mescla, quantidade esta inferior à prevista no projeto, que previa em torno de 320 portas. Contesta o contribuinte que a escrita contábil não é deficiente, pois o documento não apresentado está nela lançado, além de haver trazido cheques escriturados para pagamento. Está sendo penalizado por critérios subjetivos e genéricos, que foram seus próprios funcionários que realizaram serviços especializados. Exemplifica com o servente Antônio Nivaldo Mendes, que realizou o curso de guincheiro. Pois bem. A respeito da escrituração contábil deficiente, eu trago aqui o parágrafo 1º do artigo 9º do Decreto-Lei 1598. Assim pronuncia-se o contribuinte em relação ao adiantamento ao empreiteiro Marcos. Os cheques número 252 e 219. Como já esclarecido anteriormente no TIAD, esses números de cheques são referentes à parte de pagamento de empréstimo. Inclusive, foi enviado uma cópia dos contra-cheques em anexo. Não existe em nosso controle nenhum adiantamento empreiteiro Marco com esses dados, sendo que o adiantamento empreiteiro Marco era como estava registrado em sua contabilidade. Confessadamente, portanto, está-se diante de escrituração deficiente de que trata a autoridade lançadora, não se tratando de adiantamento empreiteiro como escriturado, mas é empréstimo. Ainda que pareça desarrazoado considerar que, por ocasião de apenas 2 lançamentos, a escrituração seria deficiente, não é deficiente. Não é só este motivo porque se deu o arbitramento. Eu até entendo que eu vou fazer uma parte, aqui uma opinião pessoal minha, que de fato 2 lançamentos, pela rubrica do lançamento está equivocada, suscitaria uma escrituração deficiente, para mim seria de fato desarrazoado, desproporcional pelo menos. Mas também tem outros elementos. Aí eu continuo no exame. O exame da caderneta de obras evidenciou a falta de registro de pagamentos a profissionais qualificados, sendo o contribuinte considerado neste motivo subjetivo e genérico e contrário à prática econômica de empresas de construção civil. Apesar das notas fiscais apresentadas na ação fiscal e analisadas as folhas, então nessas 3 folhas, a autoridade lançadora assim concluiu. Segue abaixo a relação das empresas terceirizadas, sempre liga na hora que eu estou lendo, conforme contratos e notas fiscais apresentados para o exercício de 2005. Aí ele fala aqui: empresa Albuquerque, com contrato tal para chapisco em toda a fachada externa do prédio. Empresa Franco de Souza, para instalação elétrica e tubulação para telefonia e TV, contendo pavimento térreo. Para os serviços elétricos anterior a este período, não consta profissionais especializados. Empreiteira Nova Geração, para aplicação de gesso. Não consta empresas ou profissionais especializados para estes serviços nos apartamentos. Ou seja, tem aplicação de gesso na área comum, mas não nos apartamentos. Alumibom, para montagem de esquadria de alumínio correspondente a todo o vão de portas e janelas de pavimento térreo. Não consta esse serviço para a área interna dos apartamentos. E a empresa também não apresentou nenhuma nota fiscal ou documento que comprovasse o pagamento por serviços prestados. Empresa Quinones, para serviços de pintura. Consta a notificação ao contratado do não cumprimento do contrato. Consta a carta de rescisão de contrato de prestação de serviços de pintura. Consta uma nota fiscal para pagamento de parte dos serviços. O início da pintura foi 1º de abril. Não consta empresa profissionais qualificados para este período. Silva e Balestra, com contrato em 1º de dezembro para serviço fruto de acabamento. Geraldo Pereira, com contrato em 12 de fevereiro para serviço de distribuição de água fria na laje e outras funções. Existe apenas a emissão de uma nota fiscal de 28 de junho de 2006. Em razão da incompatibilidade entre a caderneta de obras e a escrituração contábil, que está o motivo para o arbitramento, tendo a autoridade lançadora enumerado diversas situações que não foram elididas pelos documentos apresentados no recurso voluntário, que a levaram à conclusão de que não foram escriturados pagamentos a pessoas físicas ou jurídicas qualificadas indispensáveis à execução da obra, sem olvidar que o contribuinte também não apresentou notas fiscais suficientes referentes às portas adquiridas e tampouco enfrentou mais este ponto de acusação. Então,
principalmente por esse ponto, e não apenas por causa daquela prestação deficiente da rubrica do adiantamento versus empréstimo, mas principalmente por este ponto, pela não apresentação da documentação que ele disse, todos esses achados fiscais, eu considero válido o procedimento de arbitramento, nos termos do artigo 33, parágrafos 3º, 4º e 6º, e nego o provimento ao recurso voluntário, presidente. Ok, Márcio. Colegas, em relação ao item 301 da pauta, da contribuinte JN Incorporação e Construção Limitada, o conselheiro relator está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o processo ou o voto do relator? Alguém diverge do voto do relator? Ninguém diverge? Se ninguém diverge, eu também não divirjo, ficará assim o resultado, então, para o item 301 da pauta, da contribuinte JN Incorporação e Construção Limitada. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Eu estou consignando aqui na ata que o julgamento está sendo realizado em 6 de novembro de 2020, no período da manhã. Francisco, ontem, quando nós fizemos o julgamento desse item, você mencionou um processo teu também, né, que você gostaria de julgar, é um caso que tem relação com outro processo, né, que você gostaria de fazer a apreciação desse processo seu, agora? Pelo que a gente conversou com o pessoal lá, seria necessário fazer o julgamento desse processo, nessa reunião, né? Nessa reunião. Então, vamos... Agora é um processo que é muito rápido, porque a gente já julgou o outro, é a mesma coisa. Na verdade, é para ter sido julgado os dois juntos, mas naquela oportunidade a gente não estava casando, como está casando agora, independente do tempo, né? Quando o Márcio julgou um na final de ontem, era o mesmo contribuinte, foi muito rápido, mas esse já não foi, a gente não estava assim lá, então julgava um, depois entrava o outro, né? Perfeito. Então isso é muito rápido. Qual que é o item da pauta? 214, já está lá. Colegas, vamos julgar o item 214. Diz respeito a um contribuinte que já teve um processo julgado por nós, Indústria de Móveis Sul Export Limitada, né, Francisco? Item 214. Colegas, item 214 da pauta é de relatoria do Francisco. Francisco, pode então iniciar a leitura do relatório e do voto. Esse processo, havia dois processos. Um das contribuições patronais, e, aliás, vários, né? E só fazer uma síntese para o grupo entender. E outros essa aqui foi aquelas contribuições de terceiros e outros vários. E essas contribuições de terceiros, o processo foi pensado no da contribuição principal. O da contribuição principal foi julgado, e esse não. Agora, os argumentos do contribuinte são os mesmos, né? Então, já no orçamento foi as contribuições de terceiros. Eu já estou indo aqui para o recurso. Discordando a respeitável decisão, o sujeito passa a interpor recurso voluntário, no qual, em síntese, alega que o fundamento legal da multa aplicada foi o artigo 35, inciso 1, 2 e 3, aqui é 3, da Lei 8.212, revogada pela MP 449/2008, convertida na Lei 11.941/2009. Por conseguinte, mencionada autuação deverá ser anulada. Eis que a presente controvérsia ainda não se encontra definitivamente julgada, conforme artigo 106.2c do CTN. Retroatividade benigna. Ou seja, na época da autuação, o enquadramento foi correto. Posteriormente, foi alterado pela medida provisória, e para os processos não definitivamente julgados, está se aplicando realmente a retroatividade benigna. Mas isso não implica anulação, anulidade do orçamento. Então, esse foi o voto nosso no processo das contribuições patronais, e é o meu voto para as contribuições para terceiro, porque os fundamentos e as razões do recurso todos foram mesmos. Então, estou afastando a nulidade, estou fechando aí afastamento
Ante o exposto, o caso exame não se enquadra nas transcritas hipóteses de nulidade, sendo incabível a sua declaração por não se vislumbrar qualquer vício capaz de invalidar o procedimento administrativo fiscal adotado. Logo, esta pretensão preliminar não pode prosperar por quanto sem fundamento legal. No mérito, a matéria não foi contestada, as contribuições patronais não foram contestadas. E quanto à multa de ofício e os juros, aí eu reconheço, eu faço o discurso sobre elas aqui. E aí trago esse parágrafo. Sequenciando a presente análise, vale ressaltar ser aplicável, quando for o caso, a retroatividade benigna do artigo 106.2, a linha C do CTN, relativamente ao lançamento da multa, visto no artigo 35 da Lei 8.291, em sua redação anterior àquela que lhe deu a MP 449 de 2008, convertida na Lei 11.941 de 2009. Portanto, na aplicação do acordo tratando de lançamento correspondente a fatos geradores anteriores à vigência da MP, a unidade preparadora deverá identificar e cobrar a penalidade mais benéfica dentre a constante da autuação ou aquela que supostamente restaria fosse calculada na forma prevista na nova redação do artigo 35 da reportada lei. E aí eu concluo o voto, indo aqui para as conclusões, na última folha. Do exposto, improcede a alegar a argumentação de nulidade da autuação, porquanto sem fundamento legal razoável, eis que dito procedimento transcorreu estritamente dentro dos liames da legislação então vigente. Contudo, eu ressalto, na forma já vista precedentemente, na aplicação do acordo recorrido, a unidade preparadora deverá identificar e cobrar a penalidade mais benéfica, entre a constante da autuação ou aquela que supostamente restaria fosse calculada na forma prevista na nova redação do artigo 35 da reportada lei. Ou seja, eu estou trazendo isso, até porque isso aqui já tem portaria conjunta da Procuradoria e Receita, para aplicação, né? Agora, isso não implica nulidade do lançamento. Essa foi a decisão aplicada no julgamento do outro processo, e é a mesma que eu estou trazendo para isso. E por isso eu levo o provimento. Ok, Francisco, colegas, em relação ao item 214 da pauta da contribuinte Indústria de Imóveis Sul Export Limitada, o conselheiro relator está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o processo ou o voto do relator? Alguém diverge? Pois não? Essa aplicação retroativa foi um pedido do recurso, Francisco? Como é? Esse pedido de aplicação da penalidade mais benéfica foi um pedido do recurso? Na verdade, ele pede anulação sobre esse fundamento. Ele pede anulação da autuação sobre esse fundamento. Mas isso é uma aplicação, mesmo que a gente não traga isso no voto, na execução do acordo, a unidade já aplica isso, porque tem uma portaria conjunta lá. Determinante. Então, tá. Colegas, alguém diverge do voto do relator? Ninguém diverge? Então, em relação ao item 214 da pauta, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. E também estou consignando aqui na ata que o julgamento está sendo realizado no dia 6 de novembro, no período da manhã. Ok? Vamos retornar agora à nossa pauta.
Vamos fazer agora, colegas, o julgamento do item da pauta da manhã, do dia 6 de novembro, do item 509. São 2 itens do mesmo contribuinte. O contribuinte é José Gaspar Martins Neto. São os itens 509 e 510, também de relatoria do conselheiro Francisco. Tá? Francisco, você vai começar pelo item 509? 509. Na verdade, a decisão ela vai servir para os dois, mas vamos iniciar pelo 509. Perfeito. Então, pode iniciar a leitura do relatório do voto. Trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão de primeira instância que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo contribuinte com o fito de extinguir crédito tributário decorrente de compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, referente ao exercício 2007. Foi constituído crédito tributário no valor de 166.33395, isso que constatada a infração compensação indevida de imposto de renda na fonte, resultante do imposto supostamente não retido por empresa já com situação cadastral declarada inapta. Aí o contribuinte apresenta sua impugnação, estou indo aqui para o recurso, o julgamento de primeira instância julga procedente a autuação. Aí no recurso o contribuinte argumenta: alega ilegitimidade passiva sob o pressuposto de que o recolhimento do imposto de renda retido na fonte é de responsabilidade da fonte pagadora e não do beneficiário dos rendimentos auferidos e tributados. A situação cadastral da fonte pagadora nada pode refletir no contribuinte que teve o imposto de renda retido na fonte retido e não recolhido. Os documentos acostados aos autos provam que referida fonte pagadora, além de ter efetuado os pagamentos pela assessoria jurídica prestada, era responsável pela retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte decorrente. Transcreve jurisprudência que não nos vincula. Eu vou ler essa contextualização aqui, ela facilita o entendimento, porque o outro eu não vou precisar ler, porque basicamente é a mesma situação. O recorrente declara rendimento tributário recebido da pessoa da DPJ Propaganda, Publicidade e Eventos, decorrente da prestação de assessoria jurídica no montante de R$ 441.600, com imposto de renda retido na fonte de R$ 112.205,85. No entanto, conforme excesso do termo de intimação fiscal, da notificação de lançamento e da decisão recorrida abaixo transcritos, a compensação do pronunciado imposto supostamente retido foi glosada, tendo em vista que, aqui eu estou fazendo uma síntese, mencionado o tributo não foi recolhido, dita fonte pagadora já havia sido declarada inapta por meio do ato declaratório 50 de 2004, o qual qualificou inidôneos os documentos por ela emitidos. Embora regularmente intimado, o contribuinte não apresentou documentação hábil a comprovar que os rendimentos declarados, de fato, teriam sido auferidos da reportada fonte pagadora, assim como que realmente tenha ocorrido a efetiva retenção por ele atestada. Ou seja, ele não provou que esses rendimentos que ele declarou foram auferidos dessa fonte pagadora, bem como que a fonte que ele apontou, que ele pretende compensar, foi recolhida. Então, aí eu vou para a transcrição, de onde eu tirei essa síntese. Termo de intimação fiscal. Nos termos do artigo 835 e 928 do decreto do RI, e do artigo 71, fica o contribuinte intimado, essa aqui é a intimação. Apresentar comprovante de todos os rendimentos recebidos por meio do contribuinte ou seus dependentes no ano calendário, comprovante de prestação de serviço, extrato bancário ou cópia de depósito coincidente em dados valor com os rendimentos pagos em cada período. Isso aqui na intimação, notificação do lançamento. A declaração do contribuinte foi incluída em malha fiscal em parâmetro que visa impedir o pagamento de restituição do imposto de renda que não teria sido de fato retido por empresa já declarada inapta em 17/7/2004. O contribuinte foi, então, intimado a apresentar a documentação que comprovasse ter ocorrido a retenção declarada. Os documentos por ele apresentados não fazem prova de ter havido retenção na fonte.
não foram apresentados, embora solicitados na intimação, extrato bancário ou cópia de comprovante de depósito coincidente em dados e valores com os rendimentos pagos em cada período. Aí eu trago os trechos da decisão recorrida. Ocorre que, no presente caso, a fonte pagadora em questão foi declarada inapta. Tal condição decorreu do ato declaratório executivo 50 de julho de 2004, publicado no Diário Oficial da União de 27 de 2004, que, na ocasião, estabeleceu. Aí ele traz aqui. Inaptos às inscrições de cadastro nacional das pessoas jurídicas. São considerados inidôneos os documentos emitidos pelas pessoas jurídicas referidos no artigo 1º a partir da data da publicação desse ato. Aí o contribuinte, no recurso, ele trouxe alguns documentos, porque como a gente vai ver lá, né, inicialmente, na impugnação, ele apresentou simplesmente uns recibos emitidos por ele próprio e ainda assim sem qualquer assinatura. Aí ele trouxe uma documentação junto com o recurso, para afastar qualquer discussão. Eu estou admitindo, eu estou entendendo que ele não está abrindo nova discussão, mas ele está supostamente querendo contrapor fato superveniente. Então, aí eu trago aqui na folha 6. Do que está posto, infere-se dos autos que referida documentação foi apresentada fora do prazo legalmente previsto, porque supostamente pretendeu contrapor ou fundamentar fato superveniente, apontado nos fragmentos do acordo recorrido ao transcrito. E aqui eu transcrevo os fundamentos do acórdão que justificam as razões desse meu entendimento. Da origem dos rendimentos e efetiva retenção do imposto de renda na fonte. Inicialmente, embora em sua impugnação o contribuinte manifeste ter apresentado a documentação requisitada pela fiscalização, consta nos autos que o julgador de origem somente conheceu as cópias de recibos juntadas por ocasião da impugnação, isoladamente desprovidas do valor probante a que se prestavam, já que supostamente emitidas pelo próprio interessado e não por ele assinadas. Aí eu transcrevo esse contexto e dou seguimento. Sequenciando a presente análise, destaca-se que a documentação aditada na fase recursal também não corrobora a pretensão do recorrente, sendo incapaz de, por si só, afirmar que não houve a reportada retenção, como também que ditos rendimentos foram auferidos de outras fontes, consoante se vê na sequência. Contrato comercial de assessoria jurídica. Trata-se de documento que apenas comporia conjunto probatório, razão por que não se presta para justificar o fato controvertido, quando desacompanhado da confirmação de que a suposta contratante efetivamente pagou e reteve versados rendimentos e imposto, respectivamente. Ainda assim, consta-se duas impropriedades no predito ajuste. Eis que ausentes a comprovação de poderes autorizando o requerente da contratante, o representante da contratante, a acordar declarado compromisso, como também as assinaturas das duas testemunhas que supostamente presenciaram o mencionado contrato. Conforme aí eu transcrevo aqui o contrato que ele trouxe. Esse senhor Manuel de Souza, não se sabe quem é, nem se tem autorização para tanto. Aí ele tem um contrato alegando essa prestação de serviço. Eles dizem aqui, na presença do final, feitas as partes por estarem justas e contrarias a esse instrumento, dando por firme, certo e valioso em duas vias de igual termo e forma, e para um só efeito, na presença de duas testemunhas que a tudo presenciaram. Essas testemunhas não aparecem. Ele apresenta um comprovante de rendimentos pagos e de retenção do imposto na renda na fonte. Aí eu vou discorrer sobre isso. Na forma já vista, segundo o ato declaratório 50/2004, supracitado documento é tido por inidôneo, porque emitido por pessoa jurídica já declarada inapta, motivo pelo qual não produzirá efeitos tributários em favor de terceiros. Ademais, foi expedido somente em 16 de 4 de 2007, sem qualquer prova de que o responsável pelas informações detinha autorização para o feito, como também carente de sua completa identificação. Confira-se o fragmento.
Responsável pelas informações, Davi e uma assinatura. Não se sabe quem é esse Davi, nem se ele tem autorização para isso. Emitido pela empresa supostamente contratante. Declaração expedida pela suposta fonte pagadora. Neste ponto, aproprio-me do já manifestado relativamente aos dois documentos anteriores, pois tanto a ausente comprovação da outorga de poderes ao representante da contratante para afirmar o abaixo declarado, quanto a incapacidade do documento inidôneo isoladamente produzir efeitos tributários em favor de terceiros. Aqui é uma declaração que ela acompanha essa documentação recursal, ela dizendo que prestou serviço, da assinatura do senhor Manuel de Souza, está aqui. Aí eu dou seguimento. Por tudo que se expôs, o recorrente teria de ter provado, mediante documentação hábil e idônea, que os rendimentos por ele declarados foram, de fato, auferidos da pessoa jurídica DPJ Propaganda, Publicidade e Eventos Limitada, como também que referida fonte pagadora efetuou a correspondente retenção do imposto de renda retida em controvérsia, o que, como se viu, não ocorreu. Afinal, os documentos particulares acostados aos autos por si sós não fazem prova do fato que deveriam fundamentar, conforme estabelece o artigo 368 do Código de Processo Civil. Aí eu transcrevo aqui. Visto desta forma, nos termos da lei, nos termos já registrados nos autos, de pronto, o contribuinte teria se desvencilhado da acusação que lhe fora atribuída, caso tivesse apresentado comprovação minimamente razoável, fato perfeitamente consonante com o enunciado número 143 de súmula do CARF, transcrita a seguir. Súmula 143 eu transcrevo. Aí eu vou discorrer sobre a sujeição passiva do imposto de renda na fonte. Eu trago eu vou lá para a folha 11 e 12 dessa minuta, onde aqui eu trago a fundamentação legal, eu vou para a conclusão lá, eu faço uma síntese. Desse pressuposto, regra geral, reportado imposto de renda na fonte tem por fato gerador complexivo ou periódico, com ciclo se iniciando e terminando em 1º de janeiro e 31 de dezembro. Aqui não é imposto de renda na fonte, não, imposto de renda pessoa física. E terminando em 31 de dezembro, respectivamente, cuja incidência se sucede em 2 momentos distintos do respectivo período, qual seja, período base, mensalmente, quanto à antecipação do imposto decorrente dos rendimentos auferidos no período, anualmente, tocante à apuração definitiva do imposto devido, o que se opera por meio da declaração de ajuste anual, quando se faz o encontro de todos os rendimentos percebidos, deduções e compensações permitidas. Como visto, dependendo das circunstâncias de cada contribuinte, variação de alíquota em face da confluência de rendimentos oriundos de fontes distintas, deduções e compensações, o imposto de renda retido na fonte antecipado poderá ter sido maior ou menor do que o imposto devido no ajuste anual, restando parcela a restituir ou a pagar, respectivamente. Portanto, o primeiro com o segundo não se confunde, pois a exigência da antecipação não afasta a imposição posta para o ajuste anual, eis que obrigações distintas atribuídas a contribuintes diversos, como tais, dotadas de penalidades próprias pelo descumprimento. Ademais, tratando-se de mera antecipação do imposto efetivamente devido, que o contribuinte irá apurar no final do período base, a responsabilidade pela fonte pagadora pela retenção do imposto de renda na fonte extingue-se no prazo fixado para a entrega da declaração de ajuste anual. Nessa intelecção, a data de constatação da falta de retenção da reportada antecipação a título de imposto de renda retido na fonte será determinante na definição dos destinatários e respectivas penalidades aplicáveis em procedimento de ofício. Assim entendido, a Receita Federal do Brasil muito bem esclarece as circunstâncias peculiares ao contexto, mediante o parecer normativo COSIT 1 de 24 de novembro de 2002, do qual, em síntese, infere-se que se a falta de retenção do imposto de renda retido na fonte for apurada.
Antes da data limite para a entrega da declaração do imposto de renda de pessoa física, o imposto e os acréscimos legais decorrentes serão exigidos exclusivamente da fonte pagadora, pois ainda não surgido para o contribuinte o dever de oferecer supostos rendimentos à tributação. 2. Após a data limite para a entrega da declaração de imposto de renda, serão exigidos da fonte pagadora a multa de ofício e os juros de mora isolados, calculados entre a data de recolhimento do imposto que deixou de ser retido e a citada data limite para a entrega da declaração. Do contribuinte, o imposto e os acréscimos legais decorrentes, caso este não tenha submetido respectivos rendimentos à tributação. A propósito, trata-se de entendimento já pacificado neste Conselho por meio do enunciado número 12 de suas súmulas. Aí está. Constatada a omissão de rendimento sujeito à incidência do imposto de renda na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva retenção. Ante o exposto, o sujeito passivo se mantém regularmente no polo passivo da relação jurídico-tributária estabelecida, razão por quem procede sua alegação acerca de suposta ilegitimidade passiva. Aí eu vou discorrendo agora, eu vou para o tópico compensação indevida do imposto de renda na fonte. Igualmente ao tópico anterior, eu discorro acerca da legislação, dos entendimentos, e estou indo lá para a folha 13 dessa minuta, onde eu faço uma síntese conclusiva. Da leitura dos dispositivos legais acima, infere-se que a compensação do imposto de renda na fonte está condicionada à comprovação dos seguintes fatos: de recebimento dos rendimentos, bem como da retenção do imposto de renda na fonte a eles correspondente, do oferecimento de tais rendimentos à tributação da declaração de ajuste anual, de que mencionada retenção se deu em função dos rendimentos individualmente recebidos em nome do suposto pleiteante, de que o pleiteante detém a posse do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos, ou fez prova por meio de outros documentos hábeis e idôneos. Aí eu concluo. Ante o exposto, acertada a decisão de origem, porquanto, após o termo para entrega da respectiva declaração de ajuste anual, a autoridade fiscal apurou que o recorrente pretendeu deduzir imposto de renda retido na fonte que não foi retido pela suposta fonte pagadora, nem por ele recolhido. Aí eu supero também a alegação de jurisprudencial que ele trouxe, porque não nos vincula, e concluo negando provimento ao recurso. É assim como voto. Ok, Francisco. Colegas, em relação ao item 509 da pauta, o conselheiro relator está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o processo ou o voto do relator? Um voto bastante rico, por sinal, né, bastante informação. Alguém gostaria de comentar? Não. Alguém diverge do voto do relator? Ninguém diverge? Colegas, eu também não divirjo, então, em relação ao item 509 da pauta, do contribuinte José Gaspar Martins Neto, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Você informou antes que esse resultado é o mesmo por 510, né, Francisco? Muda só o ano. A única... Só o exercício. Talvez eu fizesse uma... Aí eu já não vou mais ler esses detalhes todos, talvez eu fizesse uma... Só para contextualizar, ou vocês acham desnecessário? Então, só dá uma passada, então, nele, dá uma passada no voto, a gente dá uma acompanhada ali, né, eu já pronuncio o resultado. Pode, então, iniciar, então, 510. O microfone fechado. Conforme já citado, o que diferencia aqui é o exercício e os valores. Então, foi constituído de crédito tributário de 178 mil, a situação, o contexto fático é o mesmo. As alegações recursais também são iguais, nada diferente. O mérito
igualmente, eu só vou, aqui o que diferencia é basicamente o valor, aqui ele recebeu também de assessoria jurídica da mesma empresa, só que aqui 433.800, com fonte de 112, muda só esses valores. O restante do voto é igual, não há nada diferente, porque não houve argumentação diferente, não há contraponto a fazer diferente, e eu concluo negando provimento ao recurso, pelas mesmas razões que eu já expus no voto anterior. É assim como voto. Ok, Francisco. Então, como a gente pode ver aqui no item 510, são basicamente as mesmas razões recursais e as mesmas razões de decidir do conselheiro relator. São exatamente as mesmas. As mesmas, né? Só muda o ano calendário ou exercício, né? Então, tá bom. Colegas, em relação ao item 510, o conselheiro relator também está votando por negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar esse processo ou voto? Não. Alguém diverge do voto relator em relação ao item 510? Não. Então, para o item 510, eu também não divirjo, ficará assim o resultado. O item 510 é do contribuinte José Gaspar Martins Neto. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Dá tempo de fazer mais um antes do intervalo, colegas? O que vocês acham? Dá? O Márcio está todo animado. É o da Ana agora. Achei que fosse o teu, Márcio. Está todo animado. Vamos fazer agora o julgamento do item 511 da pauta, do contribuinte Eduardo Meireles de Azevedo Barros, de relatoria da conselheira Ana. Ana, pode então iniciar a leitura do relatório do voto. Acho que até umas 11h40 a gente termina. Ok, tranquilo. Mas esse é demorado ou é brincadeira? Quem viver, verá. O recurso voluntário foi interposto da decisão que julgou improcedente a impugnação que foi apresentada quanto ao auto de infração de imposto de renda à pessoa física, anos calendários 2007 e 2008. Decorrência de, primeiro, omissão de rendimentos de aluguéis e royalties recebidos de pessoa jurídica e de pessoa física. Depois, omissão de rendimento de trabalho sem vínculo empregatício recebido de pessoa física. Omissão de ganhos de capital na alienação de bens e direitos adquiridos em reais. E, por último, falta de recolhimento do imposto de renda devido a título de carnê-leão. A impugnação foi julgada improcedente e o contribuinte apresentou recurso voluntário sustentando equívoco na declaração a menor de rendimentos recebidos a título de aluguel, não podendo, no entanto, ser tributado por rendimentos que não recebeu. Os rendimentos caracterizados pela fiscalização como de trabalho sem vínculo empregatício recebidos de pessoa física eram devidos a 3 pessoas jurídicas e apenas transitaram em sua conta corrente. Houve equívoco no lançamento a título de ganho de capital, necessidade de realização de perícia, inexigibilidade de multa isolada e não incidência dos juros a taxa Selic sobre a multa de ofício. O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos assim dele conhecidos. Com relação à omissão de rendimentos recebidos a título de aluguel, o recorrente alega que ele não pode ser tributado porque ele, de fato, não recebeu tais valores, porque os inquilinos que deveriam ter pago tais aluguéis não pagaram. Então, houve uma inadimplência e, não tendo ele recebido os valores, que não cabe a incidência do imposto de renda. No entanto, o recorrente não especificou quais seriam os rendimentos não recebidos em razão da inadimplência dos inquilinos, não se desincumbindo do ônus de prova. É do contribuinte o ônus da prova quanto a fato extintivo ou modificativo de lançamento tributário regularmente constituído. Desse modo, entendo que deve ser mantida a conclusão do acordo recorrido, no sentido que não restou comprovado pelo recorrente que tais valores não foram adimplidos pelos inquilinos que lhes deviam os aluguéis. Aí eu transcrevi o trecho da decisão da DRJ, que está no acórdão, as folhas 201, que o acórdão da DRJ ele é bem detalhista com relação aos valores que ele diz que não recebeu, porque houve inadimplência, os recibos que ele apresenta e de que forma a fiscalização impugnou esses valores, e a DRJ manteve tal entendimento que eu também estou mantendo. Então, nesse ponto, eu entendo que não tem razão recorrente.
Com relação à omissão de rendimentos em razão de trabalho sem vínculo empregatício e o ganho de capital, o recorrente alega que o valor recebido apenas transitou na sua conta porque era devido a 3 pessoas jurídicas beneficiárias dos cheques que ele recebeu, não constituindo renda dele, por isso não deveria haver incidência de imposto de renda, e ser necessária a realização de diligência perante a empresa Belge, que foi essa que era destinatária final do cheque, para comprovar os fatos que ele alega. A DRJ concluiu pela improcedência das alegações do contribuinte sob os seguintes fundamentos. E aqui eu estou transcrevendo uma parte do acordo da DRJ, que está as folhas 202 e 205. Eu vou me furtar de ler porque é até um pouco grande, mas a DRJ, ela traz o valor de cada cheque que ele diz que teria recebido, os destinatários dos cheques, os valores e como esses valores transitaram na conta do contribuinte. Sendo que para todas essas alegações que estão bem detalhadas no acordo da DRJ, o contribuinte não trouxe nenhuma prova para refutá-las. Então, eu entendo que o recorrente não se desincumbiu do ônus da prova, nem refutou as razões de decidido o aresto recorrido. E o mesmo ocorreu em relação ao lançamento realizado a título de ganho de capital, sob a seguinte conclusão apurada neste arresto, que está as folhas 207, que eu também vou me furtar de ler todo o trecho que eu transcrevi, que a DRJ faz uma análise bem pormenorizada dos fatos dos autos. O recorrente, nesse ponto, se limitou a discorrer sobre a decadência e o cálculo incorreto do imposto apurado, uma vez que a escritura da venda do imóvel acostada aos autos comprovaria que a operação imobiliária ocorreu no dia 18 de maio de 2004 e não na data indicada no auto de infração. O recorrente teve, no entanto, desde a intimação do termo de início de procedimento fiscal, a oportunidade de produzir prova que entendesse apta a elidir a presunção de omissão de rendimentos, no entanto, não o fez até esse momento. Assim, descabe a realização de perícia relativamente à matéria cuja prova deveria ter sido apresentada já com impugnação. Procedimento de perícia não se afigura como remédio processual destinado a suprir injustificada omissão probatória daquele sobre o qual recai o ônus da prova. Sendo que simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que a justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados. Então, neste ponto, eu também entendo que o contribuinte não tem razão. Com relação à multa isolada, o recorrente alega que ela não deve ser aplicada. Essa multa por falta de recolhimento do imposto de renda à pessoa física devido a título de Carneiro-Leão. Ocorre que os 2 anos calendários lançados aqui, 2007 e 2008, são posteriores a alterações advindas com a edição da medida provisória 351, de 22 de janeiro de 2007, que foi convertida na Lei 11.488 e alterou a redação do artigo 44 da Lei 9.430 e passou a existir previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do Carnê-Leão com a multa de ofício devida em caso de lançamento, que é o entendimento que está consolidado na súmula CARF 147. Portanto, uma vez que a exigência fiscal abrange um período de apuração posterior à alteração legislativa, possível acumulação de multa de ofício decorrente da apuração de omissão de rendimentos recebidos de pessoa física com a multa isolada, com base na falta de recolhimento do imposto de renda à pessoa física devido a título de Carneiro-Leão. Por fim, com relação à incidência de juros à taxa Selic, o entendimento pacífico do CARF está consolidado no enunciado de súmula número 108, que é de aplicação vinculante. E, nesse sentido, incide juros moratórios calculados à taxa referencial do Sistema Especial, a Selic, sobre o valor correspondente à multa de ofício. Diante do exposto, eu volto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Ok, Ana. Colegas, a conselheira relatora, em relação ao item 511 da pauta, está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o processo ou o voto da Ana? A última coisa que você falou aí, Ana, você poderia repetir, é sobre
incidência dos juros sobre a multa, é isso? Isso, os juros da taxa Selic sobre a multa de ofício, que é o da súmula 108 do CARF. Ok, obrigado. Ok. Mais alguém gostaria de comentar? Não? Alguém diverge do voto da relatora? Não diverge, nem eu divirjo. Então, em relação ao item 511 da pauta, do contribuinte Eduardo Meireles de Azevedo Barros, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Colegas, acho que agora fazemos um intervalo, né? 11 horas, né? Eu estava lendo o da Ana, é bem parecido com esse, né, Ana? Só tem mesmo a súmula 147, eu não sei se ela lê rápido, eu acho que ela fica no ritmo. Fica a critério de vocês. Se quiserem, ele... O 512? Ele é bem parecido mesmo, porque é imposto de renda também pessoa física, omissão de rendimentos, tá. E alguns entendimentos que já são pacíficos aqui na turma. Colegas, então, vamos fazer então o 512, daí a gente faz o intervalo então, tá bom? Pode iniciar então, Ana. O item 512 é da contribuinte Leoclécia Bárbara Maximiano. Leoclécia Bárbara Maximiano. Item 512. Ana, pode iniciar a leitura do relatório do voto. O recurso voluntário foi interposto da decisão que julgou improcedente a impugnação apresentada contra o auto de infração de imposto de renda à pessoa física, ano calendário 2005, em decorrência da apuração de omissão de rendimentos, caracterizada por depósitos bancários sem origem comprovada, omissão de rendimentos recebidos de pessoa física e falta de antecipação do imposto de renda à pessoa física no Carneiro-Leão, referente aos rendimentos pagos por pessoas físicas. A impugnação foi julgada improcedente e a contribuinte apresentou recurso voluntário sustentando que houve violação do sigilo bancário, impossibilidade jurídica de lançamento baseado em indícios, inconsistência das provas, multa confiscatória e indevida multa isolada. O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos, assim dele conheço. Com relação ao sigilo bancário, essa matéria já é bem pacífica aqui na turma, que não há que se falar em quebra do sigilo bancário em relação ao lançamento que é feito com base na omissão de rendimentos e utiliza extratos bancários. Esse entendimento, inclusive, tem no enunciado da súmula número 35 do CARF, que diz que o artigo 11, parágrafo 3º da Lei 9.311, de 96, com a redação dada pela 10.174, que autoriza o uso de informações da CPMF para a constituição do crédito tributário, aplica-se retroativamente. Daí porque é válida a utilização da nova legislação para lançamento referente a fatos geradores passados, diante da aplicabilidade imediata das regras que ampliam os poderes de investigação da autoridade administrativa, não havendo que se falar em prova ilícita e indevida quebra de sigilo bancário. Portanto, nesse ponto, sem razão recorrente. Com relação à omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, a recorrente apenas aduz que a impossibilidade de lançamento ser realizado com base em presunção de omissão de receitas. Esse também já é um entendimento bem pacífico, que deriva do artigo da Lei 9.430, que revogou o parágrafo 5º do artigo 6º da Lei 8.021, e na mesma linha, o entendimento da súmula CARF número 26, que diz que a presunção estabelecida no artigo 42 da Lei 9.430 dispensa ao fisco de comprovar o consumo da renda apresentada pelos depósitos bancários sem origem comprovada. Portanto, entendo que sem razão recorrente neste ponto. Com relação à possibilidade de concomitância da multa isolada e da multa proporcional, nesse ponto eu entendo que tem razão a recorrente, porque o lançamento é referente ao ano calendário 2005 e a alteração só veio no ano 2007. Portanto, uma vez que a exigência fiscal abrange período de apuração anterior a 2006, devido à acumulação de multa de ofício decorrente da apuração de omissão de rendimentos recebidos de pessoa física com a multa isolada, com base na falta de recolhimento do imposto de renda devido a título de Carneiro-Leão.
Nesse ponto, eu voto pelo parcial provimento do recurso voluntário apenas para cancelar a multa isolada por falta de pagamento do Carnê-Leão, nos termos da súmula CARF 147. Como voto? Ok, Ana. Só um instantinho. Eu acertei, né, Dani, que era rápido? Bati o olho e disse, esse aqui ele não tem muita... Foi aqui, tá? Não sei se vocês ouviram. O que? Tiro? Esse barulho, às vezes, pode ser um transformador estourando também. Quando eles fazem transformador de energia elétrica, ele estoura nessa altura muito forte. Esse aqui, ano calendário 2005, né, Ana? Isso, 2005. Tá. Colegas, em relação ao item 512 da pauta, a conselheira relatora está votando no sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntário apenas para cancelar a multa isolada por falta de pagamento do Carnê-Leão, aplicando, no caso, a súmula CARF 147. Alguém gostaria de comentar o processo ou o voto da relatora? Alguém diverge do voto da relatora? Também não, eu também não divirjo. Então, em relação ao item 512 da pauta, da contribuinte Leoclécia Bárbara Maximiano, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso voluntário para cancelar a multa isolada por não recolhimento do Carnê-Leão referente ao ano de 2005, nos termos da súmula CARF 147. Ok? Então, tá jóia. Querem fazer mais um ou fazemos intervalo agora? Então, não, o do Francisco também é rápido, mas agora pode ficar depois do intervalo. Tá jóia. Vamos fazer um intervalo, as costas tá doendo. Demi travou. Dei um print na tela agora.